Jesus ao Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus! Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Todos voltando para os seus respectivos lugares, mantendo o ritmo do céu. Amém. Vamos manter o ritmo do céu. Não vamos deixar os céus e o seu ritmo para trás, mas vamos intensificar. Amém? Aleluia! Hoje, agora à noite, vamos dar continuidade à nossa conferência com a mensagem número 4, tratando desse tema geral, vem ver! Vem ver! E hoje nós vamos ver o homem, um viver elevado, que é o terceiro de 4 seres viventes que foram apresentados ali, fruto de visões, tanto a Ezequiel, como também a apóstolo João. Amém? Então, para a gente não perder esse ritmo, a partir de onde esses seres viventes foram vistos? Então, abra sua Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse, que diz assim, capítulo 4, versículo 1, diz-nos o seguinte: depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quem aceita esse convite novamente, diga amém. Vamos subir! Subir para o trono, subir para os céus, para a partir de lá ter as visões de Deus. Amém? Então no versículo 5 diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui mostra que todos aqueles que um dia experimentaram subir para onde, para a dimensão onde Deus está, vai ver esse cenário dos céus, vai ouvir, vai ver os relâmpagos, vai ouvir as vozes e os trovões, e também vai ver diante do trono 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que significa que os céus estão em plena atividade. E a terra não pode estar num ritmo diferente dos céus. Na verdade, o Senhor quer que essa terra viva na dimensão dos céus. Amém? Outro ponto muito significativo que o Senhor tem nos falado por meio da palavra profética ministrada pelo nosso amado irmão Pedro, além desse ritmo que os céus estão e que precisa ser trazido para a terra, o Senhor também nos faz ver que a gente precisa arder como essas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, nesse momento final em que nós estamos vivendo, amados adolescentes, o Senhor quer usar toda a sua força total. O Espírito está em sua força total, produzindo um exército de vencedores. E você e eu fazemos parte desse exército. Você diz amém para isso ou não? Aleluia! Aí daí ele prossegue, no versículo 6,
Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Aleluia! Quando você se achega a esse trono, quando você adentra essa dimensão de Deus, você então consegue ver Cristo em 4 aspectos. Senhor Jesus, esses 4 seres viventes, como já disseram os irmãos que me precederam, representa, de um lado, representa Cristo. Senhor Jesus, versículo 8, o versículo 7 melhor, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante a de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Aleluia! Glória a Deus! Porque esses seres viventes representam, de um lado, o nosso Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus, ele tem a face de um leão, tem uma face de um novilho, tem a face de homem e tem a face de águia. E todos esses 4 seres viventes, reunidos na pessoa do Senhor, apontam para uma direção. Como o leão, ele é apresentado no Evangelho de Mateus como o rei. Como o novilho, ele é apresentado no livro de Marcos como um servo. E como homem, ele é apresentado no Evangelho de Lucas, com a sua humanidade elevada, com a sua pessoa elevada, Senhor Jesus. E por fim, o Evangelho de João, que veremos amanhã, apresenta a Cristo como essa águia, como o próprio Deus. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Quando a gente olha para essas características do Senhor, nós não temos dúvida nenhuma que Ele quer que a igreja também tenha essas características. Senhor Jesus, porque de um lado o nosso Senhor está nos céus, mas por outro lado Ele está na terra, atuando por meio de nós para realizar a sua vontade. E a face de homem indica também isso, que o Senhor deseja realizar a sua vontade por meio do homem. Ó Senhor Jesus, quando a gente olha para o Senhor Jesus, Ele é e sempre será um homem perfeito, o Deus completo. Esse homem perfeito que esteve aqui na terra por 33 anos e meio, ele teve um viver humano impecável, teve um viver humano irrepreensível. E esse viver humano, o Senhor quer trabalhar em nós, quer trabalhar em cada um de nós. Esse viver humano, esse caráter humano, Ele quer trabalhar na nossa pessoa. Senhor Jesus. Só que antes da gente entrar nos detalhes que envolve esse caráter do ser humano do Senhor, nós precisamos ver que esse homem, como a terceira face de 4 faces desses seres viventes, estão ali diante do trono. Foi fruto da visão do apóstolo João. Então, o leão, o novilho, o homem e a águia estão relacionados aos céus. Senhor Jesus, eles estão acima do firmamento. Em outras palavras, para ver isso, eu e você precisamos estar na dimensão correta. Isso se dá quando nós exercitamos nosso espírito, quando nós imergimos na palavra, quando nós transcrevemos a palavra profética, não é verdade? Quando invocamos o nome do Senhor, quando cantamos e falamos os hinos,
Então isso aí vai nos levar, e tem nos levado, para essa dimensão de Deus. E nessa dimensão de Deus, nós conseguimos vislumbrar a comissão que Ele tem para nós. Senhor Jesus. Mas por que isso é possível? Porque a maneira como o homem foi criado indica isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diferente de todo o restante da criação, o homem foi criado de maneira muito especial. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos diz o seguinte: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Vejam, é fato que muitos de vocês, a maioria esmagadora, sabe disso, porque tem acompanhado a palavra profética e tem visto que esse homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem aponta para a semelhança interior, e a semelhança diz respeito ao aspecto exterior. Tanto interior como exteriormente, nós somos feitos parecidos com Deus. Senhor Jesus. E na hora de descrever como esse homem foi formado, como esse homem foi criado, nós temos aqui uma porção muito importante que merece a nossa atenção. Gênesis capítulo 2, versículo 7, prossegue: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente. Em outras palavras, a soma do boneco de barro com o sopro de Deus, com o sopro divino, deu vida para esse homem. Tanto a sua alma como o seu espírito foram formados a partir do sopro de Deus. Em outras palavras, o homem não só é formado de corpo físico e material, mas ele também tem dois elementos que se identificam com a pessoa de Deus, com a divindade de Deus, se comunicam, que de um lado o nosso espírito e de outro lado a nossa alma. E isso é muito relevante para a nossa vida cristã. Por quê? Porque é justamente essa porta, esse vínculo que Deus quer manter com esse homem. É por isso que é possível aceitar o convite de Deus quando Ele nos chama para subir para onde Ele está. É porque nós temos o Espírito. No Espírito podemos receber Deus, podemos adorar Deus, podemos contatar Deus. Dessa maneira, nós fomos criados diferentemente do resto da criação, que não tem Espírito. Somente o homem tem Espírito. E para nós percebermos mais ainda a relevância do sopro de Deus em nós, leiamos 2 versículos que estão em Jó. Jó, capítulo 32, versículo 8. Jó, capítulo 32, versículo 8. Diz o seguinte: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Vejam, o entendimento, essa sabedoria, é advinda do sopro do Todo-Poderoso. Quando o Senhor soprou em nós, Ele nos deu entendimento. Esse Espírito de Deus entrou em nosso espírito e nos fez sábios. Outro texto que reforça está no capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Vamos repetir juntos? O Espírito de Deus
me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Senhor Jesus, veja que maravilha, irmãos, sermos seres humanos que podem receber e são fruto do sopro de Deus, porque a vida que em nós está é resultado do sopro de Deus. Amém? Então, é isso que faz do ser humano alguém especial, alguém com quem Deus quer contar, porque pôs nesse homem um espírito capaz de se comunicar com o próprio Deus, compreendê-lo, perceber sua vontade, submeter-nos a Ele. Senhor Jesus, isso não é encorajador? Por isso, amados irmãos, nós não podemos perder de vista essa característica da face de homem, que de um lado está presente nos seres viventes, mas de outro lado tem tudo a ver conosco, como a igreja do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, mas por que esse homem, ele foi feito dessa maneira tão especial? Né? Fruto do sopro de Deus, que tem os elementos divinos, a eternidade, né? A eternidade foi colocada no coração do homem. Abra sua Bíblia aí, Eclesiastes. Senhor Jesus, Eclesiastes capítulo 3. Parece que tiraram Eclesiastes da minha Bíblia aqui, ó. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Muito bem. 3:11 diz assim: Deus fez tudo formoso e no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Vejam, a eternidade foi colocada no meu e no seu coração. Por isso, nós podemos compreender a vontade de Deus para nós. Por isso, e por meio desse meio, Deus tem condições de comunicar a sua vontade para nós. Não só comunicar em palavras, como também comunicar a sua pessoa. Não é isso que nós aprendemos com a abertura do livro do Evangelho de João? No princípio era a palavra. Vamos repetir juntos? No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Então o que a gente aprendeu com aquela mensagem? Que Deus de um lado quer comunicar-se com o homem, e Ele usa a palavra, mas por outro lado Ele quer infundir-se no homem, por meio da palavra. Por isso, amados adolescentes, não é sem razão que o nosso irmão às vezes se esgoela aqui na frente, para tentar nos mostrar e nos convencer de que precisamos estar envolvidos com essa palavra profética, com essa palavra que é capaz de comunicar esse Deus presente, a sua verdade presente e o seu sentimento e vontade presentes. Amém? Então, essa eternidade que foi colocada no coração do homem é uma evidência de que Deus quer falar com o homem. Deus abriu esse caminho para ter comunhão conosco. Senhor Jesus. Mas, quem se lembra de duas perguntas que o irmão Pedro fez na abertura da CGS? Quem se lembra? Quais foram as duas perguntas? Eu vou recapitular essas duas perguntas aqui com vocês. A primeira pergunta é: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Encabeçar todas as coisas. Demais, vocês são demais. Eu realmente nem sei porque que eu estou aqui na frente. É tolice, viu, Graner? Me chamar para... Entendeu? Tolice. E o Marco Melo concorda, né, Marco Melo? Já é para acabar já, né?
Isso está evidente em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Vale a pena a gente recapitular esse ponto tão precioso que o Senhor nos revelou, por meio do nosso irmão, recentemente, quando ministrou para nós a epístola de Paulo aos Efésios. Então, capítulo 1, versículos 9 e 10 dizem: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus criou a mim e a você para que a vontade dele fosse feita por meio de nós. E a sua vontade é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. E isso se dá com a minha e a sua permissão. O Senhor quer encabeçar-nos para que possamos encabeçar. Ele nos encabeça quando nós dizemos sim e amém à sua vontade, aquilo que ele pretende fazer nessa precisa era, Senhor Jesus. Mas como Cristo vai encabeçar todas as coisas? Cristo precisa de nós. No versículo 22 e 23, enquanto no versículo 9 e 10, nós sabemos que Cristo encabeçar todas as coisas é a vontade de Deus, isso se dá pela igreja. No capítulo 1 ainda, versículos 22 e 23 diz: E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui fica muito claro que a igreja também é objeto do encabeçamento de Cristo. E esse encabeçamento, ele é discorrido, ele ocorre quando nós experimentamos a plenitude, o encher de Cristo em nós. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E já está claro que essas duas partes mais interiores, elas são para Deus. O espírito é para Deus e a alma é onde nós precisamos ser tomados de toda a plenitude de Deus, para que a vontade de Deus seja uma realidade na nossa vida. E aqui é importante destacar o verbo encher. Encher todas as coisas. Como ele vai encher todas as coisas? Como ele vai encher? Então, Efésios capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O encher é consequência de Cristo habitar em nós. Mas ainda não está tão claro a maneira prática disso acontecer. Então nós precisamos de uma epístola irmã de Efésios, que é Colossenses. Mesmo capítulo, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, instruam e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Aqui a gente chega na palavra. A palavra precisa habitar em nós.
assim como Cristo habita em nós, vai habitar em nós, em Efésios 3,17, pela palavra, em Colossenses 3,16, isso é possível. Então não é sem razão que precisamos imergir na palavra profética. Não é sem razão que precisamos destacar nosso ponto-chave quando estamos lendo ali o nosso alimento diário. Não é sem razão que somos encorajados a fazer a transcrição da palavra profética. Senhor Jesus, dessa maneira, sabe qual vai ser o resultado? Cristo nos encher. Cristo nos preencher completamente. Nós nos tornarmos a habitação dessa palavra, que não vai habitar em nós de maneira pobre, mas de maneira rica. Fala para o irmão do teu lado, deixa Cristo habitar no seu coração ricamente. E graças ao Senhor, o Senhor nos deu também uma ferramenta preciosa para que a palavra possa habitar ricamente no nosso coração, que é o grito de guerra. Não é? Grito de guerra é ou não é algo sensacional? É maravilhoso. Eu separei um aqui, que é o grito de guerra, que foi consequência da mensagem ministrada no dia 22 de agosto, que é o grito de guerra do ritmo do céu. Diz assim: qual o propósito do tempo? Cristo pela igreja ter encabeçamento. Quem conhece esse grito de guerra, levanta a mão. Eu vou pedir aqui para um jovem de Anápolis, acho que é Tiago de Anápolis, nos ajudar aqui com o grito de guerra. Amém? Vamos lá, intensifica as palmas, até o Tiago chegar. Pega o microfone aí. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qual o propósito do tempo? Qual o propósito do tempo? Cristo pela igreja tem um encabeçamento. Cristo pela igreja tem encabeçamento. Eis a vontade de Deus. Eis a vontade de Deus. Todas as coisas Cristo encabeçar. Todas as coisas Cristo encabeçar. Não é ensinamento que vai resolver, Não é ensinamento que vai resolver, mas o preenchimento de Cristo em nosso ser. mas o preenchimento de Cristo em nosso ser. Fala o cabeça que nos determinar. Fala o cabeça e nos determinar. Creia e obedeçam a palavra minha. Creia e obedeçam a palavra minha. A palavra profética. Palavra profética. Se fazemos imersão. Ela Ela entra e faz morada dentro de nosso coração. entra e faz morada dentro de nosso coração. Falando entre nós. Quando entre nós, Exercitando o Espírito. exercitando o Espírito. Em todo o nosso ser Deus vai reinar e ter domínio. Em todo o nosso ser Deus vai reinar e ter domínio. Que visão celeste. Que visão celeste! Cristo está no trono. Cristo está no trono. Quatro seres viventes em relâmpagos e fogo. Quatro seres viventes em relâmpagos e fogo. Quatro seres viventes em relâmpagos e fogo. Seres viventes em relâmpagos e fogo. Deus conta conosco. Deus conta conosco No tempo no tempo final. final. Vivamos até o ritmo celestial. Vivamos na terra o ritmo celestial. Vivamos até o ritmo celestial. Vivamos na terra o ritmo celestial. Ritmo celestial. Ritmo celestial, ritmo celestial, ritmo celestial. Ó Senhor Jesus.
Amém, aleluia. Obrigado, Tiago. Aleluia. Amém. Realmente o grito de guerra tem sido uma revolução. Não só nas casas de adolescentes, como também nas igrejas. Graças ao Senhor, é indiscutível que todas as igrejas que têm experimentado isso têm vivido as novidades do Espírito. Amém? Dessa maneira, nos enchendo de Cristo, nos preenchendo dEle, irmãos, o Senhor vai tomar cada parte do nosso ser, sem deixar nenhum vácuo, e vácuo nós sabemos que é um risco para a nossa vida cristã, porque a ausência de autoridade, a ausência de Cristo, faz com que o governo clandestino do inimigo comprometa o encabeçamento de Cristo. Então por isso que a gente precisa estar cheio, estar enchido de Cristo, preenchidos por Ele. Por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva de devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração do Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. No versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O resultado, um dos resultados, ou uma das maneiras de nós nos enchermos do Espírito, é sujeitando-nos uns aos outros. O Senhor Jesus, graças a Deus, tem um registro no livro de Lucas, que mostra que o Senhor era um jovem de 12 anos, um adolescente de 12 anos, submisso a seus pais. Em Lucas capítulo 2, vale a pena a gente conferir, no versículo 42, fala quantos anos ele tinha. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então, graças ao Senhor, tem esse registro do Senhor aqui participando da primeira CGS dele. Amém? E daí a festa ocorreu, transcorreu. Na hora de voltar, cadê o Senhor Jesus? O Senhor Jesus estava falando com os doutores, estava falando de coisas elevadas aos 12 anos de idade. E quando eu olho para vocês, eu também percebo isso. Vocês, tão jovens, tão tenros, já tendo acesso e manejo da palavra profética. Isso é muito encorajador para nós, os mais velhos. No nosso conceito antigo, talvez, ou por causa desses conceitos, privamos muitos de vocês dessa palavra profética. Mas no final dessa comunhão, não saia antes, vai ter uma surpresa para vocês. Vai ter uma surpresa para vocês. Quem sair antes vai ter que ouvir dos outros. Mas se você permanecer até o fim, você vai ter o spoiler da próxima conferência Geração Santa. Uma surpresa maravilhosa. E eu quero estar presente nessa próxima conferência. Querem saber? Eu vou contar, não vou falar no final. Então, graças ao Senhor, pela liderança que o Senhor colocou
adiante de nós, que tem nos mostrado que a palavra profética é para mamano até caducando. Amém? Desde o mais tenro até o mais idoso precisa da palavra profética. Amém? Então, dentro desse contexto, estava ali o Senhor experimentando, as experiências daquela CGS, digamos assim. Versículo 43, terminados os dias da festa, ao regressar o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Vejam só, não podemos privar ninguém da palavra profética. Ela nos traz entendimento, ela nos traz a compreensão da vontade de Deus para esse momento. Ela traz consigo a importância do nosso papel e como podemos, como esse grito de guerra acabou de dizer, Deus conta conosco. Então, por meio da palavra, você sabe como Deus pode contar contigo? Senhor Jesus. Então estava ele ali, falando entre os doutores, fazendo-lhes perguntas. 47, e todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Lembra do áudio daquela jovem que estava conversando com seu pai por telefone, Ela compartilhando sua experiência, seus ganhos com a palavra profética. Talvez se você fechar os olhos e esquecer do tom de voz dela, que denuncia que ela é uma adolescente, talvez você pensasse que pelo conteúdo fossem 2 adultos conversando. Mas ali é um bom representante de vocês, que estão envolvidos com a palavra profética. Senhor Jesus. Logo depois que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Qual o melhor lugar para um adolescente estar? Na casa do nosso pai com P maiúsculo, Na casa do nosso pai, na casa de adolescentes, sendo liderados nas ruas, pregando o evangelho, abordando as pessoas com posso orar por você, apresentando a elas um livro que contém grande parte do evangelho do reino, atualizando as pessoas desse mover que nós estamos vivendo. Irmãos, praticar a comportagem é não ser egoísta, é não ter somente para si aquilo que tem trazido benefício para nós, mas também compartilhar com as outras pessoas. Amém ou não amém? Amém. Senhor Jesus. Versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas as coisas no coração. Então o menino Jesus, de 12 anos, era alguém submisso. Essa submissão hoje, como a gente pode traduzir? De um lado, submisso àquilo que a palavra tem nos falado. De outro lado, essa palavra precisa encontrar em nós canais para que ela se expresse. Um adolescente educado é um sinal da expressão da palavra de Deus. Um adolescente que atende aos comandos do seu monitor é alguém que realmente está desfrutando da palavra profética.
A palavra profética nessa altura não é apenas uma teoria, mas é algo real, é vívido. Então, esse elemento chamado submissão é importante nós cultivarmos no nosso convívio com as pessoas, quer seja com os nossos pais, quer seja com os irmãos que estão à nossa frente, na nossa localidade, quer seja os monitores que gentilmente vieram, né, nos liderar. Você sabia, né? Sem monitor não há inscrição de adolescente. Então, ame seu monitor e sua monitora. Amém? Senhor Jesus. Outro elemento importante, que essa vida advinda da palavra precisa se manifestar em nossas virtudes humanas, é a coordenação. Em Ezequiel, capítulo 1, quando também fala dos 4 seres viventes, traz consigo um importante versículo. Só para contextualizar vocês, o capítulo 1, assim como o apóstolo João teve visões de Deus, ele se encontrou com o Senhor, Ezequiel também teve essas visões, e a partir delas ele viu esses 4 seres viventes. E no versículo 7 diz assim: as suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como a de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas, asas que se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam, cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão, do lado esquerdo, o rosto de boi, e os 4 também tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas, cada uma à do outro. Com as outras 2, eles cobriam o corpo. Vejam, essas 2 asas eram unidas umas às outras, indicando coordenação. Havia coordenação nesses seres viventes. E entre os adolescentes, que são chamados gentilmente de gravetos, precisa estar coordenado também com as toras, com os mais velhos. De um lado, você hoje, adolescente, é responsável por encorajar os irmãos nas reuniões, por dar o pontapé inicial nas reuniões, mas por outro lado, você precisa fazer tudo isso em coordenação com os irmãos mais velhos. Não pode estar desconecto. Amém? Fazer a coisa da sua cabeça. Aquilo que está na sua cabeça precisa ser apresentado para os irmãos que estão à nossa frente. Amém? Isso se chama coordenação. A gente percebe que a coordenação avança para o nosso vínculo uns com os outros, com o nosso relacionamento uns com os outros. O apóstolo Paulo, quando falou sobre a edificação da igreja no livro de Efésios, ele traz um elemento importante que gera vínculo, que é imprescindível para haver vínculo. Então, no capítulo 4, quando ele fala da edificação, né? Capítulo 4, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí vai, para que não sejamos como meninos e tal. Aí no versículo 15 ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o amor, ele é esse responsável pela nossa liga, pelo nosso vínculo. E prosseguindo,
diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando a gente fala de edificação, quando a gente fala de relacionamento, de convívio, o amor é imprescindível. Senhor Jesus, esse amor é responsável por manter-nos vinculados uns aos outros, né? No capítulo 3 de Colossenses, versículo 14, confirma essas palavras. Abriram aí, capítulo 3, versículo 14, diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Lembra daquelas asas lá, que nos remete à coordenação, umas unidas às outras? O que é que faz esse vínculo? É o amor. Amém? E a gente não pode falar de amor sem falar de Deus e falar do seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo em nós é esse amor presente. E essa ação de Deus, de mostrar o seu amor, de manifestar o seu amor, nos lembra da doação. Amor é doação. Esse vínculo é consequência do quanto um se doa para o outro. Os monitores que vieram com vocês estavam doando o amor deles para vocês, ajudando-os a chegarem até aqui, ajudando-os a se manterem vivos nessa conferência, né? Usando a ilustração que o irmão Pedro gosta de fazer, né? Do balanço, né? Do balanço. Vocês estão vindo, né? Num ritmo maravilhoso, né? Não precisa mais da manivela, como o irmão tem ilustrado. Oh, Senhor Jesus! Oh, não! Basta um estalar e vocês já estão vivos, estão ativos. Isso certamente é fruto do amor do Senhor, fruto do amor de alguém que está se dedicando em trazer a palavra para nós, fruto do amor de alguém que toma essa palavra e pratica, expressando isso para com o próximo, e por aí vai. Então, realmente, o amor é o vínculo da perfeição. E esse amor tem dimensões maravilhosas. Ainda no capítulo 3, no versículo 17 de Efésios, vamos lá, capítulo 3, diz assim, versículo 17, e entrando no 18, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Vejam, todos os santos são importantes, porque nós só podemos explorar essas dimensões com todos os irmãos. Se falta um irmão, nós temos prejuízo no nosso conhecimento e na nossa experiência com o amor de Cristo. Por isso precisamos valorizar uns aos outros. Amém? E fazer com que esse amor se torne um tecido, né? Lembram da urdidura e da trama? Urdidura representando o amor de Deus e a trama representando o amor de Deus vivido entre nós. Então isso aí resulta num tecido que cobre todos nós, e que esse tecido exceda as suas dimensões e alcance também os de fora. A propósito, quantos estão aqui, vieram a essa conferência pela primeira vez? Levanta a mão. Aleluia! Isso é uma prova de que esse tecido se alargou, se estendeu. Então por isso nós precisamos continuar nesse fluir. Amém?
e que o Senhor continue contando conosco. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé e pedir aqui o grito de guerra. O segundo grito de guerra, também voltado para os gritos dos 4 seres viventes, diz assim: 4 seres viventes, Igreja de Filadélfia no presente.